Segundo dados da Secretaria de Mobilidade Urbana, em 2016, o trânsito em Jacareí matou mais que crime. Dos 783 acidentes registrados, 682 ocorreram em vias municipais. Para reduzir esse índice, uma das medidas para monitorar a velocidade dos veículos da cidade são os radares. O radar móvel tem a função de cobrir a fiscalização de ruas que não têm o radar fixo instalado. Para quê? Principalmente, ou melhor, único e exclusivo foco de preservar a segurança dessa via. Existem já estudos que comprovam que quando o carro passa da velocidade limite, que nas ruas internas da cidade passa acima de 50 km por hora, o percentual de fatalidade de uma colisão dele é muito maior. E em Jacareí, infelizmente, nós estamos entre as 15 cidades com o trânsito mais violento do estado de São Paulo. Só em 2016 foram 48 mortos. E então os radares eles têm a função de controlar a velocidade e lembrar o mau motorista que, por escolha própria, optou desrespeitar o limite daquela via, que ele deve respeitar porque aquele limite é medido considerando as dimensões, a largura, o número de pessoas que andam naquela via e a possibilidade de atravessar uma criança, um idoso, uma bicicleta, e ele não ter condição, mesmo freando, de evitar a colisão e às vezes até o óbito, é muito grande. Então, a função do radar é preservar a vida das pessoas que andam na cidade. Segundo dados do Denatran, a multa por excesso de velocidade é a infração que mais cresce no Brasil. No primeiro semestre, o crescimento foi de 150% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os valores das multas por excesso de velocidade referentes ao ano de 2017 são: ao excederem 20%, R$ 85,00 para a infração média e 4 pontos na carteira. Ao exceder de 20% a 50%, R$ 127,00 para a infração grave e 5 pontos na carteira. Exceder acima de 50%, a infração é considerada gravíssima. R$ 574,00, 7 pontos na carteira, apreensão da mesma e, consequentemente, suspensão do direito de dirigir. Eu acho importante, mas eu acho que muitas vezes eles acabam meio que sendo uma pegadinha, ficando meio escondidos. Eu avalio que é legal mesmo, para prevenir acidente mesmo. Acho que é importante. Importante sim, para prevenir acidente. A velocidade da molecada hoje em Jacareí tá horrível. Tá horrível, a molecada é totalmente imprudente. Então é válido sim, é válido sim. 40 por hora, tem que andar 40 por hora e pronto. Segundo a psicóloga especializada em trânsito Maria Maximiliana, a fiscalização causa desconforto em motoristas que têm um histórico de direção perigosa. Mas é uma forma de condicionar esse comportamento para evitar acidentes. Ao passo que as pessoas que têm uma direção perigosa, que gostam de alta velocidade, que dirigem de uma forma inadequada, eles ficam mais tensos e mais nervosos, porque eles se sentem assim, observados, se sentem flagrados, fazendo alguma coisa de errado. Aí sim muda um pouquinho o comportamento, Entra o comportamento de raiva, entra aquela sensação de que ele vai ser punido, que ele pode perder a carteira de motorista, até mais eu fico analisando assim, pensando, ele não se preocupa com o ato da direção perigosa, que ele pode matar, que ele pode morrer, que ele pode causar algum dano ao outro. Mas o que ele faz? Ele pensa na perda, a perda da carteira, no fato de ter que pagar uma multa. Então, é muito interessante olhar por esse aspecto. Aí ele exige informação. Por quê? Porque ele vai ter controle naquele perímetro do radar. Depois, a atitude dele vai ser a mesma. Ele vai continuar correndo. Então, assim, o que eu penso a respeito do radar é assim, que, na verdade, o radar coopera para que tenhamos até um comportamento adequado, que adquiramos assim, o hábito de andar de acordo com a velocidade permitida. Com o argumento de que os radares móveis favorecem a indústria das multas e não têm caráter educativo, o projeto de lei 3340 de 2015, do deputado Antônio Goulart dos Reis, do PSD-SP, quer proibir o uso dos equipamentos por União, estados e municípios.
O projeto foi aprovado na Comissão de Viação e Transportes e agora depende de votação na Comissão de Constituição e Justiça para ser encaminhado ao Senado. Eu acho que é uma lei populista, né? Uma lei que quer jogar para a torcida, quer, ou de repente, vitimizar o mau motorista. Lembrando que esse mau motorista pode ser o causador do homicídio, da morte, até de um familiar desse próprio deputado. Então, assim, eu acho que diminuir as ferramentas de fiscalização é enfraquecer a função do poder público e manter a segurança e a ordem na sociedade. Acho que é uma atitude popularesca, né, uma infeliz, ao meu ver, um projeto de lei dessa natureza, porque se existe algum tipo de excesso de qualquer agente de trânsito, esse agente deve ser denunciado como qualquer outro servidor público, policial, juiz, promotor, vereador, qualquer agente público que tenha algum excesso, ele deve ser processado e punido por isso.